Olá! Neste vídeo vamos falar sobre o transporte membranar, nomeadamente o transporte ativo. Vamos ver como se processa e alguns exemplos. Eu sou a Telma Rodrigues, sou professora de Biologia e Geologia e vou tentar ajudar. Já vimos que o transporte ativo ocorre contra um gradiente de concentração. Logo, há gasto de energia e é um transporte mediado, pois utiliza proteínas transportadoras. Mas de onde vem a energia que a célula utiliza? Qual é a molécula que armazena energia nas células? Ora, a molécula que armazena energia nas células é o ATP. E o que é o ATP? Quando a célula produz energia, como por exemplo na respiração celular, transfere essa energia para uma molécula intermediária, o ATP, adenosina trifosfato. Recordando as biomoléculas, podemos ver que o ATP é constituído por uma base nitrogenada, a adenina, um açúcar, a ribose, e 3 grupos fosfato. A adenina com a ribose tem o nome de adenosina, daí o nome adenosina trifosfato. Vamos representá-la desta forma. Quando o ATP liberta um fosfato, ficando ADP, adenosina difosfato, liberta a energia acumulada nessa ligação. É, portanto, uma reação exoenergética. Esta energia pode então ser utilizada para outras reações celulares que necessitem de energia, como a síntese de moléculas ou o transporte ativo. A reação contrária, quando um ADP se liga a um fosfato livre, necessita de energia. É, portanto, uma reação endoenergética. E onde é que a célula vai buscar essa energia? À degradação dos nutrientes energéticos que obtém na alimentação. Ao degradar essas moléculas, através, por exemplo, da respiração celular, converte essa energia para as moléculas da ATP, que ficam disponíveis na célula para o que for preciso. A primeira reação é uma reação de hidrólise ou desfosforilação, porque o ATP perde um fosfato. E a reação inversa é uma reação de síntese, de condensação ou fosforilação, porque o ADP liga-se a um fosfato, ficando assim fosforilado. Voltando ao transporte ativo. Já sabemos que vai utilizar o ATP, mas a forma como o utiliza irá permitir distinguir 2 tipos de transporte ativo, o primário e o secundário ou cotransporte. O transporte ativo primário depende diretamente do ATP. O secundário não depende diretamente do ATP, será de uma forma indireta, como iremos ver a seguir. Comecemos com o transporte ativo primário. As proteínas que fazem transporte ativo são normalmente designadas por bombas, porque bombeiam contra o gradiente de concentração. Vamos ver o exemplo da bomba de sódio e potássio, que é muito importante nas células animais. Esta proteína transportadora concentra em simultâneo contra o seu gradiente de concentração tanto o sódio como o potássio. No início, a bomba está aberta para o interior da célula. Com esta configuração, a bomba tem uma grande afinidade para os íons de sódio e vai ligar-se a 3 deles. Quando os íons de sódio se ligam, ativam a bomba para hidrolisar o ATP, quebrando a molécula de ATP em ADP e fosfato. A bomba é por isso designada ATPase, pois é uma enzima que hidrolisa o ATP. Após a hidrólise do ATP, o grupo de fosfato fica ligado à bomba e o ADP é libertado como um subproduto. A ligação do fosfato faz a forma da bomba mudar, reorientando-se para abrir na direção do espaço extracelular. Nesta conformação, a bomba perde a afinidade aos íons de sódio, libertando-os para o exterior da célula. Com esta configuração, a bomba apresenta agora maior afinidade para os íons de potássio. Então, 2 íons de potássio vão ligar-se à bomba. A ligação dos íons de potássio aciona a remoção do grupo de fosfato ligado à bomba. Com a saída do grupo fosfato, a bomba vai mudar de forma, novamente, para a sua forma original, abrindo-se em direção ao interior da célula. Agora, com esta configuração, perde a afinidade para os íons de potássio, liberta-os para o interior da célula e está pronta a voltar-se a ligar a mais íons de sódio, retomando todo o processo. Verifica-se que por cada 3 íons de sódio que saem da célula, entram apenas 2 íons de potássio. A bomba de sódio e potássio é extremamente importante
para as células, nomeadamente as células animais. Não apenas porque mantém as concentrações apropriadas de sódio e potássio nas células vivas, como também desempenha um papel importante na transmissão do impulso nervoso, como veremos noutro vídeo. Como vimos, a energia libertada durante a hidrólise do ATP permite o movimento de moléculas ou íons contra o gradiente de concentração através das proteínas transportadoras. É um transporte que depende diretamente da molécula de ATP, sendo por isso transporte ativo primário. No transporte ativo secundário ou cotransporte, as substâncias são transportadas contra o seu gradiente de concentração, mas a proteína que as transporta não utiliza diretamente a energia do ATP. Vamos ver o exemplo da glicose. A glicose pode ser transportada por difusão facilitada, quando é a favor do seu gradiente de concentração, por exemplo, quando começa a ser absorvida pelas células, mas a certo ponto pode já existir muita glicose na célula e para ela continuar a ser absorvida, terá que entrar contra o seu gradiente de concentração. Nestes casos é necessário criar um gradiente eletroquímico, que é conseguido através de um transporte ativo primário. Os íons de sódio são transportados contra o gradiente de concentração por transporte ativo primário. A bomba de sódio e potássio cria um gradiente eletroquímico na membrana. Existem mais íons de sódio fora da célula do que dentro. Nestas situações, os íons de sódio terão tendência a voltar a entrar na célula de acordo com o seu gradiente de concentração. Aproveitando esse fluxo de íons, a glicose é transportada contra o seu gradiente de concentração. A proteína que faz este transporte designa-se assim por proteína cotransportadora, pois transporta duas substâncias em simultâneo. A proteína cotransportadora deixa os íons de sódio moverem-se a favor do seu gradiente, mas simultaneamente traz uma molécula de glicose contra o seu gradiente de concentração para dentro da célula. A proteína cotransportadora usa a energia do gradiente de sódio para transportar as moléculas de glicose. Neste caso, o transporte de moléculas contra o gradiente de concentração aproveita o gradiente eletroquímico de um fluxo de íons, que foi gerado por transporte ativo primário. Assim, não depende diretamente do ATP, sendo por isso transporte ativo secundário. Este transporte pode ser ainda sim-porte, quando as duas substâncias são transportadas na mesma direção, como no exemplo anterior, a energia do gradiente de sódio é utilizada para transportar a glicose contra o seu gradiente de concentração, ou então pode-se designar antiporte, quando dois íons diferentes ou outros solutos são transportados em direções opostas através da membrana. Uma das substâncias transportadas fala no sentido do gradiente de concentração, produzindo energia que é canalizada para o transporte ativo de outra substância contra o gradiente de concentração. Concluindo, no transporte ativo há gasto de energia, direta ou indiretamente do ATP, é um transporte contra um gradiente de concentração e é mediado porque utiliza proteínas transportadoras. Ficou percebido? Espero que sim.